Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 23, versículo 1 do livro de Gênesis 23, está escrito: Sara viveu 127 anos e morreu em Quirite Arba, que é Hebrom, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Podem tomar assento, amados. Eu não sei o que passou na mente de Deus, muito menos na de Moisés, para escrever o capítulo 23 do livro de Gênesis. Para muitos, não gostariam que tivesse o capítulo 23, porque o capítulo 23 mostra a nossa nudez, mostra as nossas ambiguidades, mostra de verdade que a vida não é só alegria, não é só festa, mas também o nosso herói passou por momentos terríveis, a morte e sepultura no caminho existencial do ser humano. E que bom quando nós entendemos isto, e eu tenho dito que nós só aprendemos a morrer quando nós aprendemos a viver. E uma área da vida que não podemos falhar, amados, é saber chorar as nossas perdas pessoais. É interessante o versículo 2 que diz: e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Amados, nós sofreremos muito mais se tentarmos esconder a nossa dor. Se nós quisermos colocar um esparadrapo ou um band-aid diante da podridão, da dor da separação. Eu acho interessante quando diz que é hora de gastarmos tempo para sepultarmos as nossas perdas. É lamentável que muitos querem continuar, conviver com coisas que não existem mais. Pior, muitas vezes já está em estado de decomposição, de putrefação. E aí nós perdemos o melhor. E vocês viram aí a notícia, um país de alguém que a esposa morreu e ele conviveu dia por dias, colocou formol no corpo, mas não tem jeito, amados. A morte faz parte da nossa vida. E se nós não entendermos isto, nós vamos ter problemas terríveis. E aí, eu que já fiz mais de 200 cerimônias fúnebres, eu me assusto quando eu vejo a pessoa que nunca disse para a mãe que amava, que o queria, e na hora se desespera porque não dá mais tempo, tem que colocar debaixo da terra. Eu acho lindo o capítulo 23, porque nós vamos aprender muitas verdades esta noite. Nós vamos ver como nós precisamos passar por tudo isso. E quando eu percebo, começa dizendo: Sara viveu 127 anos. Olha para o teu irmão e diz: aproveita e vive mesmo. Diz aí, sabe, tem gente que é dia, é amanhã, é para depois. Olha, hoje o sol estava maravilhoso, hoje foi um dia de muita tribulação, de muita coisa, mas eu peguei a minha bike, foi lá no Ver o Rio hoje, 5:30 da tarde eu estava lá. Depois parei numa banca como bom paraense, tomei aquele tacacá gostoso. Isto é viver, amado. Mas tem gente que está correndo atrás do nada para chegar a lugar nenhum. É importante que a gente aprenda a viver. E o texto me diz que Sara viveu 127 anos e morreu. Não adianta, amado. Tudo o que nasce vai ter que morrer. Veja que a princesa viveu 127 anos. O que me chama a atenção, se ela viveu 127 anos, quando foi que ela gerou Isaac? Ela tinha quantos anos? 90. Então ela ainda viveu 37 anos com seu Isaac. Levanta a tua mão, começa a receber a bênção de Deus hoje, em nome do Senhor. A tua promessa é para você viver pelo menos 37 anos com ela. Recebe, eu recebo em nome do Senhor. A única mulher na Bíblia que a Bíblia fala da idade que morreu foi Sara.
É interessante, querido. Eu digo sempre que quando eu vou no cemitério, existe a lápide e lá dá o dia que a pessoa nasce e a data que a pessoa morre. Entre o dia que você nasce e o dia que você morre, há um risquinho. Aquele risquinho é que faz toda a diferença na sua vida. Hoje, quando eu contemplava o pôr do sol, eu me lembrava de uma pessoa que não cuidou da saúde, não cuidou de si mesmo, e que infelizmente não passou dos 50 anos. E quantas pessoas estão assim, querido? Mas hoje Deus te trouxe aqui para você aprender algo tremendo sobre a morte. Sara foi honrada. Isaías 51 versículo 2 diz que Sara foi honrada pelo Senhor. Deus quer te honrar, e Deus te trouxe aqui para te honrar, minha irmã. Pode ter certeza disso. Levanta a tua mão e recebe honra, tratamento, cura do Senhor. Eu peço a Deus que tire toda sorte de opressão da tua vida e de luto. Recebe a bênção de Deus. Diga comigo: eu recebo, Senhor. Então, amados, há muitas coisas. Eu queria que você guardasse essa palavra, Kiriat Arba, que quer dizer Hebron. Grave essa palavra, porque depois Deus tem uma lição muito tremenda para nós. O versículo 2 diz assim: e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Amados, não é fácil a proximidade da morte. Não é fácil. Ninguém me diga que a vida o preparou para a morte. Agora, por que nós morremos? E estou falando da morte física, porque daqui a pouco eu vou falar o que aconteceu com o espírito de Sara, com a alma de Sara e com o corpo de Sara. Isso aqui é muito interessante. Mas a Bíblia diz em Romanos 3:23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sara pelo menos teve o privilégio de alguém que se preocupou em lamentar diante do seu corpo. Eu imagino a dor dessas pessoas, dessas famílias que perderam seus queridos nesse desastre desta empresa aérea francesa. Ah, queridos, você não pode imaginar. Eu já passei por isso na viagem para Israel. Eu lá a 9.000 metros, 900 km por hora. Na Itália, a empresa que eu fui, um avião velho, meu Deus do céu. Eu digo: Jesus, daqui é só tu mesmo, porque não tem jeito. Tinha hora que o bichão lá com quase 500 pessoas tremia. Ei, Jesus, tem misericórdia. E aí, minha Fátima fechava o olho pensando que ia resolver o problema, né? Nessa hora, amigo, é só Jesus mesmo. Mas a morte, amado, é uma realidade. Não adianta nós querermos tirar uma de avestruz, colocar a cabeça no buraco e deixar todo o corpo para fora. E quantas pessoas não querem pensar na morte como se fosse imortais? Estou falando não no sentido de alma, de espírito, estou falando no sentido de corpo. Agora, queridos, é tão bom quando tem alguém para lamentar. Eu acho interessante o texto, versículo 2, que Abraão era como todos nós, amados. Abraão, com toda a sua fé, sendo o pai da fé, ele teve que enfrentar a realidade da morte. E nós precisamos nos preparar para quando ela chegar, querido. Eu já estou me preparando. Daqui a 70 anos, quando eu chegar com 120 anos, eu estou preparado para ela. Agora, queridos, é por isso que eu sou fã de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Por isso que Jesus não pode ser comparável a nenhum ser mortal, porque Jesus foi o único ser que veio à terra e que não era daqui, e que já existia antes que a terra existisse. Jesus é Deus. Por isso, ele, com autoridade que Abraão não poderia dizer, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Isso é fantástico, amado. Diante da morte, Jesus estava tranquilo.
Jesus estava consciente que ele precisava morrer, não a sua morte, mas a minha morte, a tua morte. Por isso João em Apocalipse 1,18 diz: eu que vivo, fui morto, passei pela morte, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Ó, queridos, isto é tremendo quando você sabe que a morte não tem mais domínio sobre a sua vida. Jesus foi o único que diante da morte ele venceu. E por isso, ao terceiro dia, em glória, majestade, poder, império e soberania, e venceu a morte. E aí eu vou te dar uma dica legal e de graça. A única forma de você vencer a morte é receber a Jesus Cristo como o Senhor da tua vida, porque Jesus é o único que venceu a morte e tem o poder sobre ela. E se Jesus estiver na tua vida, você vai dizer: ó morte, onde está o teu ferrão? Onde está o teu aguilhão? Porque graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Oh, pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluias. Jesus venceu. E esta é a nossa grande realidade. Mas, queridos, há muita coisa para nós aprendermos. Há muita coisa. E que eu aprendo no versículo 2. E às vezes eu fico triste, às vezes eu estou até uma doutrina na hora de cerimônia fúnebre. Porque tem aquele crente que se acha, sabe, super espiritual. E para mostrar para os outros, está se segurando e não chora. Ah, amado, o choro, ele limpa a nossa alma. O choro, ele purifica as fontes existenciais da nossa alma. E acha que ser durão é não chorar. Não, querido. Deus deixou um choro como escape. E eu acho lindo quando a Bíblia, ela diz: Abraão lamentou e chorou por ela. Agora, há algo interessante no versículo 3, amado. A hora de chorar, a hora de lamentar, a vida não deve ser só um lamento. A vida não deve ser só dor. A vida não deve ser sofrimento. Há coisas que nós precisamos fazer. E olha o versículo 3, diz: depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. A morte dos nossos não pode nos paralisar, meu irmão. Há decisões que precisam ser tomadas. Mesmo com o coração ultrapassado pela dor, somos todos peregrinos aqui nesta terra. Abraão precisava tomar algumas iniciativas. E infelizmente, há pessoas que, quando perdem, elas se entregam. E aí, não há tempo. E quantas pessoas estão 5 anos, 10 anos, 20 anos de luto por alguém que não mais vai existir, por alguém que nunca mais vai voltar para a sua vida cotidiana. Não, amado, bata a poeira, levante-se do chão e comece a ver os sonhos de Deus e as decisões que você precisa tomar. E a primeira decisão que Abraão precisava era encontrar um lugar para a sua amada. Isso aqui é tremendo, amado. Versículo 3 diz que ele levantou e foi até os hititas. Por que Abraão foi até os hititas, querido? Porque Abraão era um homem responsável. Abraão era alguém que queria dar o melhor para sua esposa. E olha, está chegando aí o dia dos namorados, querido. Aproveite. Abraão não queria que Sara fosse enterrada em qualquer lugar. Ele não queria que o corpo da sua mulher ficasse em um cemitério público. Isso aqui é tremendo, amado. Até na hora da morte, Abraão era um nobre. Era alguém que representava legal Deus na terra. E olha como é que ele chega para os hititas no versículo 4. Ele diz: sou apenas um estrangeiro entre vocês. Querido, há lições tremendas para nós tirarmos aqui. Nós precisamos ter cuidado, mas muito cuidado, querido, para que nós não venhamos a perder a humildade, a não perder o melhor que Deus tem para a nossa vida. Abraão, na hora da dor, do sofrimento,
ele se humilha e diz assim: sou apenas um estrangeiro entre vocês. Querido, você quer ter vitória? Em qualquer área da sua vida, aprenda a ser humilde. Quem é arrogante não chega a lugar nenhum. A sua própria arrogância há de atrofiá-lo, e prendê-lo, e amarrá-lo, e fazer com que ele não decole e não receba a bênção. Veja, Abraão era um homem muito rico, mas ele reconheceu a sua limitação na área em que ele estava precisando do socorro. Tem pessoas que, além de precisar do socorro, são pessoas que não entendem o princípio da humildade. Ele diz assim: sou estrangeiro. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 4. Olha o que ele diz: cedam-me alguma propriedade para sepultar, para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Você viu o que ele está dizendo aqui? Para que eu possa sepultar. Há uma outra tradução que diz: a minha morta. Há uma outra tradução que eu acho interessante, que diz assim: para sepultar a minha morta. Por quê? Porque Sara, com 100 e poucos anos, 127 anos, a beleza física desapareceu. Aquela elegância que ela tinha, que foi atraída quando foi para o Egito, desapareceu da sua vida. O tempo levou. Por isso, querido, cuide da sua alma. Não adianta botar botox e fazer isso, fazer aquilo. O que nós precisamos, amados, Abraão estava preocupado em enterrar o corpo de Sara. Agora preste atenção: mais do que o corpo físico de Sara, o espírito de Sara voltou para Deus, e a sua alma, esse é o segredo de Deus. Eu amo o Senhor, amado, eu amo. Daqui a pouco eu vou falar algo tremendo para você, mas preste atenção, como é interessante, porque Jesus disse o que? Louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Quantas pessoas, eu imagino, nesse avião que caiu sexta-feira, estava aqui em Belém, 2 libaneses, homens riquíssimos, que são proprietários de navio e vieram fechar negócio com boi vivo para o Líbano. E enquanto eles iam de lá, estava vindo 3 navios de sua propriedade para pregar boi aqui na Vila dos Cabanos. Agora imagine, amado, esses homens, quando foram sexta-feira aqui de Belém para o Rio, para apanhar esse avião para a França, eles nunca imaginaram que esse avião ia cair. Por isso Jesus disse àquele homem: louco, hoje pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Abraão estava preocupado em arranjar uma sepultura digna para sua mulher, mas Sara já tinha um privilégio muito maior. Sabe por quê? Vou revelar algo tremendo para você. E aí que eu digo: você só está preparado para a morte quando você sabe viver. Quando você sabe que a sepultura não é o fim. Abraão estava preocupado com a sepultura, para que o corpo não ficasse putrefado no lugar onde não era digno de estar. Mas eu quero dizer para você, mais do que o corpo de Sara, que estava se decompondo porque o salário do pecado ia à morte, mas preste atenção, a alma de Sara, na hora que Sara morreu, a Bíblia diz o que? O espírito volta a Deus. Mas sabe para onde foi Sara? A verdadeira Sara, a persona Sara, ela foi para... Quando Sara chegou lá, o anjo disse assim: Sara, sabe para onde você vem, Sara? E ela leu a placa do nome. Você sabe o que estava escrito lá no nome? Você sabe o que é o meu nome do paraíso, querido? E é lá que eu vou, e você vai. Estava escrito: seio de Abraão. Ela disse: poxa, mas até aqui o nome do meu marido está, porque Deus ama quem tem fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Meu corpo pode ir para o Maxi Domini, meu espírito volta a Deus, mas a minha alma vai para o paraíso. Só que o meu paraíso hoje não é mais o paraíso de Sara. Lá não estará mais seio de Abraão.
Sabe por quê? Porque Abraão foi o pai da fé. Sabe para onde a gente vai? A Bíblia diz que ele levou o cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Quando Jesus morreu, ele foi até o inferno. Apocalipse, já falei, trouxe as chaves da morte do inferno. Disse: diabo, ninguém vem mais para cá, agora vou lá no paraíso. Tirou o paraíso do lugar que estava e levou para o perto do trono de Deus. E hoje o nome do paraíso se chama Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Você não sabe o privilégio de um cristão quando passa desta vida. O corpo pode ir para o pó, o espírito volta ao Pai, mas a sua alma, a verdadeira pessoa, ela entra em estar com Cristo. Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, se é lucro, é duas vezes Cristo. Pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia, meu Deus. Agora, está pronto porque Deus vai falar com você? Isso aqui é muito forte, amado. Abraão expôs a sua nudez, expôs sua necessidade. Amados, tem hora que o dinheiro não vale nada, e eu já passei por isso. Eu estava com dinheiro no bolso, queria comprar alguma coisa, mas não tinha nada para vender. Mesmo com dinheiro, o dinheiro não valia nada. Agora preste atenção, o que vale quando você pertence a Deus. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Olha o que eles responderam. Os hititas responderam a Abraão: ouça-nos, Senhor, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre sua mulher numa de nossas sepulturas, na qual lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder sua sepultura para que você enterre sua mulher. Como é que as pessoas estão olhando para você? Um crente fanático, esquisito, cheio de esquisitice, ou você é um príncipe de Deus? Você é uma princesa de Deus. Abraão reconhecia que ele era peregrino em Canaã, que ele era um forasteiro em Canaã, mas que ele, aqui nesta terra, ele precisava enterrar sua mulher. Dói meu coração quando eu vejo um crente que só pensa e esquece das responsabilidades sociais que ele tem aqui. Não, amado, eu acho lindo, porque quem estava dando testemunho eram os próprios moradores. O que é que seu vizinho fala de você? O que é que seu colega fala de você na faculdade? O que é que as pessoas olham para você e dizem: ei, você é um príncipe de Deus entre nós. E eu pergunto para você: quem é príncipe? Príncipe é filho de quem? Do rei, da rainha. Glória a Deus. Queridos, era para você pensar como príncipe, falar como príncipe, andar como príncipe. Ah, querido, é isso que está dizendo esse texto aqui. Oh, que testemunhos! Mas como as pessoas nos veem, amado? Querido, nossa palavra vale ouro. O homem tem paz. Abraão era um homem piedoso, um homem amoroso. Tanto que eles disseram: você pode escolher a melhor sepultura. Eles não disseram: não, pode ser essa aqui. Não, disseram: ei, você tem entrada e saída. Assim que deve ser o homem e a mulher de Deus. Você que tem Deus, você que é da fé, você que vive acima do geral, você tem que olhar e as pessoas têm que ver para você. Pode escolher. Até depois de morto, Deus quer nos honrar, irmãos. Ele estava dizendo: não precisa, Abraão, você precisa ser honrado por nós. Isso aqui é tremendo, esse versículo 6, o 5 e o 6. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder sua sepultura para que enterre a sua mulher. Ele estava dizendo: ei, nós não somos problema. Sabe por quê? Porque Abraão soube lançar seu pão sobre as águas. Abraão soube fazer a boa vizinhança, querido. Abraão soube granjear, mesmo estando em terra estranha. O orgulho, a prepotência, a autossuficiência, a vaidade não tomou conta do seu coração. Que pena, amados, que pena
que eu vejo tantas pessoas que não têm nada e se acham orgulhosas, vaidosas, prepotentes, autossuficientes. Mas vamos continuar. Versículo 7. Olha só o que é ser pessoas que realmente não apenas são a oratória, a dialética, não tem apenas título, não tem apenas diploma, mas são mais do que o diploma, são mais do que título, querido. Olha o versículo 7 como é fantástico. Diz assim: Abrão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas. Abrão estava dizendo: eu vou pagar esta terra, mas eu quero reconhecer em público a minha gratidão. Não custa nada você dizer obrigado. Não custa nada você dizer: mas eu pago, a minha funcionária mora comigo. Mas não custa nada você dizer um muito obrigado, querido. Pode mudar. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a paz do Senhor. Isso pode mudar seu relacionamento, querido. Você precisa fazer o que Abrão fez. Abrão estava lançando o seu pão sobre as águas. Oh, como isso é tremendo, amado. Versículo 7 diz: Abrão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas. Que humildade, querido. Sabe o que eu acho interessante nesses voos internacionais? É que existe a classe econômica e a classe especial. Quem está na classe especial não vem para a classe econômica, e quem está na classe econômica custa 10 vezes. Se um voo, por exemplo, São Paulo, Paris, custa 1.200 na classe econômica, na classe especial é 12 mil reais. E eu imagino, só que mesmo quem estava na classe especial ou na econômica, na hora que o avião cai, não tem especial mais para ninguém. O especial, querido, é se você conhece o Senhor, se você conhece, amado. Abraão, vocês vão ver, ele vai pagar, mas ele reconhece que o povo sabe quem ele sabe. E aí eu digo, esse povo hitita eram os caras sábios. Eles eram inteligentes. Eles sabiam que Abrão tinha uma marca. Bem-aventurados, felizes são os líderes, amado, que sabem quem é a igreja de Jesus. Aqueles que são príncipes de Deus na terra. Eles abençoam os príncipes de Deus. Vamos para o versículo 8, o que é que diz lá? Falei que Deus é tremendo, amado. Deus permite, Deus podia não ter colocado o capítulo 23 de Gênesis. Pular para o 24, logo nós vamos falar sobre o casamento de Isaac com Rebeca. Vamos falar sobre a tipologia entre Cristo e a igreja. Mas Deus permitiu que Moisés colocasse, para saber que um dia você vai morrer. Quando você quiser pisar na cabeça de alguém, quando você quiser maltratar alguém, você vai saber que você também vai morrer. E aí eu digo, na hora, querido, pode usar até um caixão de ouro, mas vai para o mesmo lugar. Olha o versículo 8 que diz: e disse-lhe: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar. Isso aqui é tremendo. Você sabe quem é Efron? Você sabe quem é Zoar? Você sabe, querido? Isso aqui é tremendo, esse versículo. Sabe por quê, querido? Porque você tem que ser também inteligente. Não perca a chance que Deus lhe dá. Deus dá tanta chance para você e você joga fora. E depois você quer culpar Deus, quer culpar os outros. Não, o problema é você. Abraão foi inteligente. Quando ele viu que eles abriram a guarda, ele disse: é aqui que eu vou entrar. E o que foi que Abraão fez? Abraão disse: eu quero um cemitério particular. Oh, amado, sabe, até na morte o cara é inteligente. Sabe, tem gente que pode me jogar na vala. Na vala é porque tu não está te vendo te jogar na vala, senão tu nunca queria ir para a vala. Tem outros crentes infantil: não, eu quero ficar só no pedacinho do céu. Você não sabe o que é o céu, meu irmão. O céu não tem pedacinho, por isso que é céu. Pessoas que têm uma visão míope, pequena da coisa. Não, amado. Abraão, até na sepultura o cara tinha fé, visão. Ele diz: bom, já que vocês, e que coisa boa quando se sabe usar o princípio da reciprocidade, já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron. Por que Abraão não foi falar com Efron, amado? Sabe por quê, querido? E aí é um princípio tremendo.
Se tem alguém que está mais perto de alguém que tem mais gabarito, que tem mais respeito, que tem mais amizade, que nunca vai dizer não. Abraão sabia que ele poderia levar um não de Efron, mas se os hititas fossem com Efron, sabe quem era Efron? Efron era alguém que não perdia dinheiro. Efron era um economista tremendo. Ele nunca perdia nada, querido. E Abraão sabia que Efron muitas vezes era muito especulativo, e ele poderia, e aí entra um princípio tremendo, e às vezes eu gosto de ajudar as famílias que perdem um parente, e nessa hora Abraão não queria usar o sentimento, porque Abraão estava na flor da pele. Aprenda esse princípio, crente. Nunca tome uma decisão quando você tiver a flor da pele. Nunca tome uma decisão quando você sente que você é mais fraco do que o inimigo. Nunca tome uma decisão quando você sabe que você não está preparado para enfrentar o inimigo. Abraão sabia que ele estava sensível pela perda de sua Sara, e ele precisava de alguém que intercedesse. Por isso o pastor, na hora que um parente morre de alguém, principalmente pessoas que têm condições financeiras, o pastor sempre tem que estar lá para ajudar. Porque nessa hora o cara chega lá na funerária, é a mãe querida, e às vezes o filho nunca fez nada por ela, nunca comprou um par de sapato. E para querer tirar um pouco da culpa, quer comprar o melhor caixão. Chega lá, qual é o caixão? Aí o cara aproveita, o cara inescrupuloso meu, 20 mil reais. Esse aqui tem ar-condicionado, esse aqui tem luzinha, esse tem aqui pipipi. E o cara não entende, está cheio de coisa na cabeça, quer enterrar a mãe, e tem cheio de complexo. E por isso o pastor tem que estar lá para ajudar, orientar a família, para que depois que tudo acabe, o cartão de crédito não chegue estourado. E ele diz, mas que coisa eu fiz? E Abraão era um cara inteligente, amado, sábio. Por isso que eu estou querendo comprar um carro para Elisete já faz uns 5 meses. Meu Deus, já foi um monte de lugar. Mas antes do dia dos namorados, é bom que ela não está aí, ela vai saber. Glória a Deus, vai sair o carro dela. Sabe, você não pode tomar decisões por emoções. E Abraão me ensina essa tremenda verdade aqui, amado. Veja o poder do conhecimento. Abraão sabia o que queria, e você sabe. Abraão sabia qual era o seu norte. O homem que é inteligente, que é forte e conquistador, é o homem que conhece os seus limites. É o homem que não dá um passo além daquilo que o seu pé pode dar. Abraão sabia disso, amado. Até na hora da morte, Abraão tinha escopo. E qual era o escopo de Abraão? Era a caverna de Maquipela. Deus vai te dar a tua caverna de Maquipela hoje, irmão. Até na hora dos bloqueios psicológicos, abre janela no psiquismo saudável de Abraão. Abraão sabia que se ele fosse com o esperto, com o especulador, com a agiota do Efron ia pedir um preço exorbitante. Aprenda isto, querido, em nome do Senhor. E por isso, amado, Abraão pediu ajuda. E eu vou mostrar para vocês, veja o versículo 10 e versículo 11. Versículo 10 é tremendo. Estou falando para você que tem tanta coisa boa aqui. Efron o hitita estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Olha lá, eles se reuniram na porta da cidade, e aí eles estavam vendo, querido, o que estava acontecendo. Meu Deus, isso aqui é tremendo, isso é fantástico, meu pai. Aprenda, amado. Ei, os seus negociadores estão ouvindo. Efron só estava lá de olho aberto. Se tem uma coisa que eu detesto em cerimônia fúnebre, é as carpinteiras. Ainda bem que Belém não tem isso. Sabe que as carpinteiras, nem os carpinteiros não, é aquelas que eram pagos para chorar. E chora, mas chora mesmo, amado. Derrama lágrima ao monte. É só hipocrisia. Não é verdade, querido? Agora escute o que diz o versículo 11. Olha só a artimanha, olha a estratégia de Efron. Olha o que ele diz a Abraão: não, meu senhor, ouça-me
e eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está, cedo na presença do meu povo. E olha a frase que o miserável termina: sepulte sua mulher. Ele mexeu com a ferida aberta de Abraão. Qual é a tua ferida aberta, amado? É um casamento que não deu certo? É um emprego que não deu certo? É uma doença? Cuidado, querido. As pessoas que se aproximam de você, cuidado, porque elas sabem aonde mexer com você. E é por isso que Deus não aceita a cartomancia, a adivinhação, manipulação, porque sabe das nossas fragilidades. E quantas pessoas tolas dão a mão para ler. Oh, querido, Deus não quer ler a tua mão, Deus quer o teu coração, e quer fazer dele um coração segundo o coração dele. Mas quantas pessoas estão enganadas, amado? Quantas pessoas estão iludidas? Isso aqui é forte, amado. Só que Abraão era um homem experiente na vida, sabia que tudo na vida tem um valor e que custa um preço. Eu já disse, se você vê um jabuti em cima de uma árvore, alguém colocou lá, ou foi às águas de março. Por isso Belém perdeu a sede da Copa para Manaus, só por isso, não foi por outra coisa não, foi exatamente por isso. Porque se você vê um jacaré em cima de uma árvore, alguém colocou lá, ou foi às águas de março, amado. Abraão sabia quem era o esperto Efron. Cuidado com seus Efron. Não, amorzinho, lá. E aí quando veio, ele já te enrolou e já te levou para o buraco, já te levou para o lugar de dor e de sofrimento. E aí é tarde demais, querido. Por quê? Porque a pessoas inescrupulosas, elas vão tirar tudo o que você tem e até o que você não tem, querido. E até para acabar com o seu nome. Receba esta palavra em nome do Senhor. Levanta a tua mão e eu profetizo em nome do Senhor sobre a nossa vida. Está repreendido os espíritos de Efron de nós, e que nós possamos receber o melhor de Deus. E que ninguém roube o que Deus tem para nós. Recebe, eu recebo, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu. Abraão não vai na lábia. Olha para o teu irmão, diz: cuidado com a lábia. Principalmente você já viu? Você está endividado, aí você chega com a agiota. O agiota sabe que você só está lá porque você está endividado. Não, amigo, leva 50 mil reais. Você leva 50 mil. O juro da poupança não dá 1%, mas ele lhe mete 10, 15% ao mês. E depois ele vai tomar tua casa, vai tomar tudo que você tem. Seja inteligente, amado. Mais uma vez eu vou dizer: não tome decisão quando você estiver com os nervos flor da pele. Chame alguém que tenha conhecimento de causa e que você confie. E Abraão confiou na palavra dos hititas, porque foi em público, todos viram. E Abraão sabiamente disse: espera aí, intercedam por mim. E o cara estava só lá ouvindo toda a história. Agora veja o versículo 12, 13. Abraão não vai na lábia dele não. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra. Abraão, eu amo Abraão. Abraão é um cara muito sábio, inteligente, amado. Abraão agradece, mas sabia o que queria, principalmente por seu testemunho. E aí, amado, Abraão não era aproveitador. Abraão vivia acima do geral. Ele não vivia na média, na mediocridade da vida, como tantas pessoas estão vivendo hoje, querido. Não. Escute o que diz o versículo 12 e o versículo 13. Novamente Abraão curvou-se. Amados, eu acho bonito a palavra novamente, porque tem coisas que nós, mas tem coisas que precisamos repetir para que os resultados sejam diferentes. Albert Einstein já dizia: se você fizer 2 ou 3 vezes a mesma coisa, achando que vai ter resultado diferente, você é um tolo. E foi o que aconteceu com o rapaz na orquestra domingo aqui. Eu falei para ele: irmão, a primeira vez ele colocou o cabo, tchê. A segunda vez, tchê. A terceira eu digo: meu irmão, aprende com o teu pastor. Tu não vai ter resultado diferente. Ou troca o cabo ou conserta o cabo, amado, em nome de Jesus. E aí, querido, mas esse novamente é terapêutico, é curador, é restaurador. Abraão, ele não perde a linha do protocolo. Diz o texto, novamente,
Oh querido, há coisas que você precisa fazer novamente. Levanta a mão em nome de Jesus. E eu vou profetizar que você seja elegante, que você seja príncipe, que você seja sábio, que você seja do Senhor. Recebe esta noite o Espírito de novamente. Eu recebo, meu Deus. Aleluias. E a Sara estava lá esperando para ser enterrada, viu? Oh, como é tremendo a palavra de Deus, viu, amado? E a Sara estava lá esperando para ser enterrada. E haja protocolo, meu Deus do céu. Ainda bem que a verdadeira Sara, a alma já estava no seio de Abraão e o espírito já estava a Deus. E a gente se preocupa com o corpo, né? Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron: ó, escute, isso é tremendo. Primeiro ele falou para quem? Para os habitantes. Depois que ele foi falar para Efron, sendo ouvido por todos, não faça nada em escuro, querido. Não faça nada sem testemunha. Oh, quantas pessoas têm pago um preço caro porque não tem testemunha, porque não fazem as claras, fazem as escuras da noite, nos porões existenciais, das surdinhas dos homens. E quando vem à tona, está aí um homem que tem um doutorado em medicina, um grande político, mas que se envolveu com coisas complicadíssimas, está pagando um preço muito caro. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Abraão chegou a Efron e disse: sendo ouvido por todos, ouça-me por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Ora, mas Efrão disse que ia dar para Abraão, que ele podia escolher o que ele queria. Ei, amigo, cuidado, conheça as pessoas. Não adianta, se você for falar com o macaco, não queira que o macaco cante. Peça para o macaco pular, que ele vai pular. Você tem que tratar as pessoas como elas são, não como você gostaria que elas fossem. Você pode ser a pessoa mais honesta que for. Se você for tratar com desonesto, trate-o como desonesto. Se a pessoa for desobediente, trate como desobediente. E quantas vezes eu tenho feito isso? Pessoas que vêm chorar, eu digo: amigo, pode enxugar a tua lágrima, porque a tua lágrima é de jacaré, não vai resolver o problema. Assume a tua responsabilidade. E quantas pessoas querem fazer isso, amado? E Abraão sabiamente disse: aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Abraão vivia acima do geral. Abraão não ia dar suas coisas santas aos porcos, as pérolas preciosas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Não negocie. Mesmo que você precise de alguma coisa, pague o preço justo. E isso é tremendo, glória a Deus. Meu Senhor, o tempo já foi embora. E eu quero terminar, mas tem muita coisa para a gente aprender. Vamos lá, versículo 14 e 15. Efron respondeu a Abraão: olha aí, olha só agora o diálogo. Agora não era Abraão, Zitita e Titas Abraão, era Efron e Abraão, Abraão e Efron. Efron respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor. E Sara estava esperando para ser enterrada. Já viu quantas pessoas estão dependendo das nossas decisões? Levanta a tua mão para o céu em nome de Jesus. Vamos entregar na tua vida a bênção do Senhor esta noite. Não deixa que Sara continue esperando para ser enterrada. Há muita coisa na tua vida que precisa ser enterrada, mas tu precisa receber uma Maquipela. Recebe! Eu recebo. Oh, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Eu falei, Deus tem muita coisa para nós aqui, amado, é tremendo. Versículo 14, Efron respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Agora, olha a artimanha do vendedor, olha a astúcia do vendedor, olha a arapuca que ele queria colocar a Abraão. Ele disse: mas o que significa isto entre mim e você? Sepulte sua mulher. Eu assino isso aqui não vale nada. Aí você assina, depois você vai ver o que vai acontecer, amigo, com você. Já viu? Isso aqui é muito forte, amado. Isso aqui é muito forte, querido. Versículo 14, versículo 15. Efron queria saber. Na verdade, Efron queria fazer a média com os presentes, amado. Efron vivia na média, já viu? Gente que quer fazer esmola com o dinheiro dos outros,
Quantas pessoas vivem como Efrom? O projeto de Deus é para vivermos acima do geral, acima da média como Abraão. No fundo, Efrom, já em sua sagacidade, já tinha dado o preço para Abraão. Cuidado, querido. Por isso que hoje eu procuro me blindar de pessoas que eu sei que não vêm com segundas intenções para mim. Na verdade, o versículo 14, versículo 15... fala exatamente disso, e ele já tinha dado o preço. Mas vamos para o versículo 16, que eu quero terminar o de versículo 20, para nós, versículo 20, capítulo 23, para na próxima semana falar sobre a esposa de Isaque. Vamos lá, porque tem muita lição para nós. Versículo 16: Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o preço corrente dos mercados. Que coisa boa, amado. É quando você é senhor da situação. Abraão não contou duas vezes, sabia quem era Efrom e tratou como ele era. Foi 4,5 quilos de prata. O que é que você vai dar para sua mulher? Para sua namorada? Nesse dia do namorado, mesmo na morte, Abraão tirou 4,5 quilos de prata e disse: Sara merece isso. Oh, coisa boa, amado. Que coisa boa quando você sabe que sabe. E Abraão foi lá e pagou 4,5 quilos de prata. Agora vamos para o versículo 17, estou concluindo. Assim, o campo de Efrom em Macpela, perto de Manre, o próprio campo, com a caverna que nele há e todas as aves dentro das divisas do campo, foi transferido. Levanta a tua mão para o céu, porque Deus vai fazer transferência sobre a nossa vida hoje. Pastor, não precisa de sepultura. Precisa sim, querido. Você precisa ter domínio. Recebe em nome do Senhor. Hoje o Senhor te entrega a tua bênção. Recebe o teu milagre. Creia, toma posse, meu Senhor. Agora escute o que eu vou dizer para você. Foi transferido esse campo. Sara iria ser enterrada lá, e depois seria a vez de Abraão, de Isaque e de Jacó ser enterrado aqui em Hebrom. Eu não pude ir lá em Hebrom quando eu estive em Israel. Sabe por quê? Porque o guia disse: pastor, Hebrom não é lugar de turista. Hebrom é na Cisjordânia, e é onde existe a faixa de Gaza. E sabe o que me chama a atenção, e eu termino com esse texto porque isso aqui é muito forte. Há uma ironia muito grande nisso aqui, amado. Aonde Sara foi enterrada, e que depois de Abraão foi enterrado, sabe quem toma conta hoje daquele cemitério lá? Aquele cemitério é sagrado, e nem todos podem entrar lá, só pessoas que são indicadas para entrar naquele lugar. Aquele lugar, hoje, quem toma conta são os muçulmanos, são os palestinos. E você sabe quem são eles? E isso é uma lição tremenda que Deus traz para mim e para você esta noite. Preste atenção, querido. Eles são descendentes de Ismael. E você sabe quem foi Ismael? Ismael foi filho de Agar, que na sua ira, na sua cólera, na sua tolice, por causa de uma brincadeira de criança entre Isaque e Ismael, Sara expulsou de casa Ismael. Ismael foi embora. Cuidado com quem você expulsa da sua casa e da sua vida, querido. Sara nunca imaginou que um dia a descendência de Ismael ia cuidar da sua própria sepultura. Esta semana eu aconselhava uma pessoa, e ela pediu orientação e dizia assim: pastor, eu não sei o que eu faço. Ele me traiu, ele foi embora, passou muito tempo fora com outras mulheres, pastor, mas agora ele está com uma doença terminal, e ele voltou para a nossa casa. Ele é pai dos meus filhos, o que eu faço, pastor? Você sabe qual foi a resposta que eu disse para ela? A minha resposta foi a oração do sábio. Você sabe qual é a oração do sábio? É o silêncio. Sara nunca imaginou, isso aqui é muito forte, querido, que aquele menino que ela expulsava, os seus descendentes, iam tomar conta hoje da sua sepultura. Querido,
O cosmos dá muitas voltas, a vida dá muitas voltas. Não se angustie e não faça a loucura que o ex-presidente da Coreia do Sul fez agora. E eu trago uma palavra específica para você. Para você que está pensando tirar a sua vida, preste atenção. A vida ainda tem muitos ciclos para você. Deus manda que eu diga para você: desperta, olha para Deus, a vida está aí fora, e a vida quer te conquistar de novo. Mas aquele homem, desesperado, sem ter um alto refúgio, uma fortaleza e uma proteção, ele disse à família que ia dar caminhada matinal, subiu no lugar e se jogou no precipício. Recentemente, agora esses dias, um homem que tirou sua própria vida. Queridos, eu concluo o texto, o versículo 20 termina do Gênesis 23. Assim o campo em Hebrom, na terra de Canaã, que nele há, foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para sepultar sua esposa. De tudo que você ouviu esta noite, preste atenção que eu vou dizer para você agora. Deus já preparou uma sepultura para tudo aquilo que já morreu de você. Não ressuscite mais. Sabe, dói o meu coração ver pessoas que se tornam autoflageladoras, que continuam sofrendo por alguém que não merece o seu sofrimento, por alguém que não é digno dele ou dela. Por isso, querido, em nome do Senhor, vamos ficar de pé e vamos declarar esta noite o milagre de Deus para a nossa vida. Vamos declarar esta noite a bênção de Deus para a nossa vida. E na próxima terça-feira eu vou falar sobre o casamento de Isaac e de Rebeca. Mas eu precisava ministrar esta palavra que é forte, querido, porque muitos pensam que são eternos, no sentido físico, sabe? Vivem a vida como se amanhã não estariam prestando conta diante de Deus. Como Jesus disse: derruba um celeiro, faz outro maior, faz outro maior, faz outro maior. E Jesus disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será. Amados, Rebeca, melhor, Sara cumpriu o sonho de Deus na terra. Você é sonho de Deus na terra. Não deixe que os seus sonhos morram. Tome posse da sua bênção esta noite. Hoje eu não vou pedir que ninguém venha aqui à frente. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos e falasse com Deus do seu jeito, da sua maneira, sem som, sem nada. Oh, querido, Deus já preparou tudo para você. Não se preocupe com nada, querido. E hoje o Senhor cura você desta ansiedade. O Senhor manda que eu diga a você que veio aqui ansiosa e preocupada. O Senhor manda que eu diga: filha, não te angustia, não te atropela, não coloca os pés pelas mãos. Confia no Senhor, crê no Senhor, toma posse. Em vez de você se angustiar, o Senhor está dizendo: lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. Levante a mão para o céu agora e comece a orar. Eu quero ver você orando agora. Você que foi ministrado esta noite, você que foi tocado esta noite, você que Deus trabalhou de forma profunda, querido. Diga para Deus: Deus, eu preciso cada dia mais reconhecer que eu sou mortal, e as minhas decisões não podem ser decisões egocêntricas, egoístas, narcisistas. Eu preciso tomar decisões que eu reconheça as minhas finitudes, as minhas limitações, que nenhum espírito de arrogância, de prepotência tome conta de mim, mas que eu possa ser humilde, Senhor. Tu disseste: vinde a mim todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Oh, deixe Deus ministrar sobre a sua vida agora. Deixe Deus trabalhar agora, amado. Deus está falando ao nosso coração, Deus está falando na nossa vida. Deixe Deus trabalhar. É hora de Deus, amado. É a hora do Senhor na nossa vida. Você não precisa que ninguém ore por você. Você tem que orar por você agora. Faça como eu estou fazendo agora. Diga para Deus: Deus, eu estou aqui, eu ouvi a tua palavra, Senhor,
E Senhor, eu reconheço que eu preciso de tudo aquilo que Tu ministraste ao meu coração esta noite. Fale com Deus agora, diga para Deus quanto Ele é importante para você. É a sua hora com Deus agora, amado. Abra o seu coração. Deus não vai deixar que os seus não sejam sepultados. Deus já falou aqui, e a sua ansiedade Ele está tirando agora. Não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com quem vai cuidar, com quem vai zelar. Deus vai cuidar, Deus vai zelar, Deus vai ministrar sobre a sua vida ou sobre o seu coração. Querido Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor permitiu que Moisés escrevesse o capítulo 23 do livro de Gênesis, Pai. Eu quero te agradecer porque nós reconhecemos que somos mortais. Hoje estamos falando, tagarelando, gritando, mas amanhã a nossa voz vai ficar em silêncio para sempre para esta terra, e aí estaremos diante da Tua presença, e aí, Senhor, nós vamos reconhecer como é maravilhoso o céu e as coisas divinas, em nome de Jesus. Palmas ao Senhor, aleluia.